Dilatação. Sim, esse é o assunto da semana 2 do PET 2 do segundo ano. E eu, professora Jussara, estou aqui para fazer a correção dessas atividades sobre dilatação. E eu espero muito que você já tenha feito essas atividades e que agora você venha apenas conferir para que você possa entender melhor esse assunto e esclarecer toda dúvida que tenha ficado até então. Então eu te convido, bora para a correção. Bom, pessoal, vamos para a correção da semana 2, PET 2 do segundo ano. Ó, bora lá. Atividade número 1 diz assim: uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido em um dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, esta nova medida indicará, quer saber quantos metros, e ele me dá uma informação, que é o coeficiente de dilatação linear do material, que é 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, na verdade, o que ele quer saber é qual o tamanho, né? O novo tamanho em relação ao tamanho que foi medido nesse primeiro dia. O que aconteceu com a temperatura? Dilatação indica para mim, aumentou a temperatura, aumenta. O comprimento. Diminuiu a temperatura, diminui o comprimento. Como ele disse que a temperatura era 35, vamos colocar aqui, temperatura inicial, vamos colocar assim, era de 35, e num outro dia, em outro momento, a temperatura, vou colocá-la como temperatura final, passou a ser 10 graus Celsius. O que está indicando aqui para mim? Que, na verdade, houve uma queda na temperatura, não é? A variação da temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, houve uma variação de temperatura de menos 25 graus Celsius. Esse negativo está indicando o quê? Que a temperatura diminuiu, ok? Sei a temperatura, tenho aqui o comprimento representado por L, né? Inicial, que é 2.000, e sei o coeficiente de dilatação. Então, já caio direto na resolução aqui, ó. A variação do comprimento é o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Nós temos tudo. Bora lá? Variação do comprimento vai ser, nosso comprimento inicial são 2.000. O nosso coeficiente de dilatação é 1,6 vezes 10 a menos 5, correto? Perfeito. E vezes a variação de temperatura, lembrando que ela é negativa, ok? Então, eu vou ter que, gente, vou por conveniência, tá? Se você me permitir. Se você não permitir, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou multiplicar, porque aqui é todo mundo multiplicando, né? Com exceção... gente, isso aqui eu preciso falar para você, é muito importante. Vamos trocar aqui a cor? Quero destacar uma coisa para você aqui. Vou colocar em azul, tá? Só para você ver o seguinte, presta atenção. Eu tenho 2.000, 1,6 vezes 10 a menos 5 e menos 25. Eu vou multiplicar todos eles, exceto a potência. A potência de 10, você não vai mexer com ela a princípio, tá ok? Você vai deixar ela quietinha para a gente resolvê-la por último. Fechou? Então, deixa eu voltar a minha cor vermelha aqui. Bora lá. Então, por conveniência, como eu estava dizendo, eu vou multiplicar primeiro os 2.000 aqui, vezes o 25, porque eu sei que 2 vezes 25 vai dar 50. Então, teria assim, ó, 2 vezes 25, eu sei que é 50. E aí eu tenho 50.000, então, já que é 2.000. E eu vou ter que multiplicar isso por 1,6. Dicasinha, já que tem um monte de zero, vou colocar ele primeiro, porque aí é só descer os 4 zeros que estão aqui. Fechou? Aí eu tenho 5 vezes 6, 30.
vão 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Lembrando que aqui eu tenho uma casa decimal, então eu tenho uma casa decimal aqui. Então, eu vou ter 80 mil. 80 mil vezes o quê, gente? Lembra que eu falei da minha potência, que eu não vou mexer com ela? Ela fica aqui. 80 mil vezes 10 a menos 5. Tá, mas e agora? E agora eu vou eliminar, eu vou, na verdade, transformar, né, este número em um número decimal, tirá-lo da potência de 10, ok? E como que eu faço isso? Eu vou até deixar uma dicasinha aqui. Se você não sabe fazer transformações ou operações com potência de 10, vou deixar aqui nos cards um vídeo para que você possa assistir falando sobre notação científica, ok? Mas aqui, de forma pincelada aqui, eu vou ter o quê? O menos, vamos mudar a cor de novo aqui, rapidão? Não é tão rápido não, mas se eu tenho menos 5, quer dizer que eu vou andar para a esquerda 5 casas. Então, vem comigo. Porque a vírgula, gente, na verdade é como se ela estivesse aqui. A gente não a coloca no final, mas é como se ela estivesse ali, tá certo? Então, vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5. A minha vírgula vai estar aqui. Então, 8 já é uma casa decimal. Então, o que eu vou precisar fazer para que esse número fique com o número inteiro, né? Para ficar um número representado corretamente. Aqui, ó. Eu vou ter 0,8. Não há necessidade de colocar os outros zeros, até mesmo porque são zeros, né? E qual a unidade que eu tenho aqui? É só você voltar aqui, ó, metros. Então, é 0,8 metros. Meu exercício está respondido? Não, porque a pergunta é a seguinte. Você vai olhar e falar, Sara, mas eu não tenho essa resposta. Não, você não tem, porque se você for prestar atenção na pergunta, gente, interpretação é muito importante, tá? Ele perguntou o seguinte, se esse fio for medido novamente naquela outra temperatura, que são 10 graus Celsius, esta nova medida, ou seja, ao medir o fio completo, ele quer saber no total. Então, se eu for pensar, gente, eu cometi uma gafe aqui que você vai me perdoar e eu vou fazer ela aqui agora. Tá vendo esse menos aqui, ó? Ele tá aqui e ele também está aqui. E o que que ele indica? Se a temperatura diminuiu, quer dizer que ele vai diminuir 0,8 metros daquele comprimento inicial, tá certo? Qual que era o comprimento inicial, gente? 2.000. Então, eu vou ter esses 2.000 menos o 0,8. Eu nem vou precisar resolver isso aqui pelas respostas que eu tenho aqui. Primeiro, por quê? Olha a letra A. Ele tem 1 metro a menos. 0,8 é para aproximadamente um metro, né? E 1 metro a menos. Bom, a princípio, parece que essa é a resposta. Letra B. 1 metro a mais não é porque a temperatura aumentou. Quer dizer, a temperatura diminuiu. Não continua sendo o mesmo, 2.000, of course que não. 20 metros a menos. Tá vendo por que eu tive que fazer o cálculo? Porque aqui, ó, a temperatura vai diminuir, então é lógico que seria a letra A, Sara, mas espera aí, ó, eu teria a letra D também, né? Mas não são 20, porque a gente calculou, é 0,8, então está bem próximo de 1 metro e 20 milímetros. Primeiro que já não é 20 e é a mais, não vai ter um aumento. Então, no nosso caso, resposta correta, letra A. E vamos para a questão número 2. Bora comigo. Questão número 2 diz assim: em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anteriormente será. Quero que você raciocine comigo. Eu tenho lápis. Olha o meu lápis. It's beautiful. Esse aqui é um lápis, tá, gente? Foi colocada uma régua, tá certo? Vou colocar valores aleatórios aqui. Eu vou dividir ela assim, ó. Vamos colocar. Peraí. Ixi, desfaz aqui. Vou dividi-la em
4, para a gente ter uma ideia. Aí aqui na minha régua, eu tenho esse comprimento, tá certo? Mas o que que ele quer que você raciocine? Essa régua é metálica e o metal, ele tem um coeficiente de dilatação que vai provocar um aumento ou uma diminuição no comprimento. Ao ser colocado no congelador, gente, vai diminuir, tá certo? E ao diminuir, olha a minha régua, ela vai diminuir em todas as suas dimensões, tá? É lógico que eu estou fazendo algo assim, aleatório. Nossa, que régua horrorosa. Não usa essa régua para passar atrás, não. Tá terrível, gente. Vamos tentar melhorar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Nossa, não muito, mas tudo bem. Vou deixar assim mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele parâmetro. Vou dividir ela no meio e depois vou fazer aquela divisão. Olha para você ver. Aqui, ó o meu lápis. O que vai acontecer quando eu colocar a minha régua, que agora foi comprimida, na verdade ela diminuiu, né, as suas dimensões. O valor, vamos dar valores, 1, 2 e 3. Aqui ela tinha quase 3. Agora dá uma olhadinha aqui, 1, 2 e 3. O que aconteceu? Ela tem um valor maior. O meu lápis agora parece ter crescido, mas não é que o lápis ficou maior, porque a régua diminuiu o seu tamanho. Então, consequentemente, eu vou ter letra A. Espera-se que, em relação, vamos ler de novo aqui, ó, o comprimento medido nessa segunda situação, que é o de baixo aqui, né? Nessa segunda situação, em relação ao medido anterior, será maior. It's of course. Então, esse aqui tá fora e não vai ser o mesmo, né, gente? Porque diminuiu. Então é maior. Agora, por que é maior? Vamos ver a letra A. Porque a régua sofreu contração. E letra C, porque a régua se expandiu. Não. Então, opção correta, letra A. Fechou? Bora, questão número 3. Beleza. Questão número 3 diz assim: uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros a temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Determine letra A. Bom, vamos tirar os dados, vamos conferir, porque aqui é uma questão de cálculo, tá certo? Então, ele quer valores, matemática. Bora lá. Eu tenho uma placa, se você me permite, eu vou desenhar uma placa. Ô, gente, nossa, bugou aqui, peraí. Aqui, ó. Tem uma placa retangular. Essa placa tem 10 por 20, ok? Então, você saberia me dizer qual é a área dessa placa? Isso mesmo, base vezes altura. Então, só para deixar já prontinho aqui, ó. 10 vezes 20. 10 vezes 20 é que nós temos. Lembrando que se está em centímetros, são 200 centímetros quadrados, né? Essa é a minha placa. Essa placa tem esse valor a uma temperatura de 0 graus Celsius. E é importante você observar que ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Esse aqui, gente, é o alfa, tá? E aí ele me deu o valor de 20 vezes 10 a menos 6. Como ele quer a área da placa, eu acabei de fazer essa área da placa zero, fazendo base vezes altura. Então, qual é a área dessa placa nessa temperatura? 200 centímetros quadrados. Fechou? Vamos para a letra B. Determine a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50. Então, eu já sei o seguinte: se a temperatura subiu, essa placa vai sofrer um aumento. O que ele quer saber é a variação, ou seja, o quanto vai aumentar, tá certo? Para que eu possa resolver isso aqui, lembrando o seguinte, Sara, eu não faço ideia como é que faz esses cálculozinhos aí,
que é variação, o que é temperatura. Então, eu digo para você, deixar aqui nos cards um vídeo que vai falar, explicar para você a teoria dessas dilatações, tá? Porque aqui, essa é uma dilatação superficial, tá? Essa dilatação é superficial porque estou falando de uma placa. Se isso para você é um pouco confuso, para por aqui, volta lá e assiste esse vídeo que eu deixei aqui para você nos cards, beleza? E você que já está entendendo o que eu estou dizendo, bora terminar essa correção aqui. Então, o que ele quer é variação da área, tá certo? Para que eu calcule a variação da área, quais informações que eu preciso? Da área inicial, que eu já tenho, foi encontrada na letra A. Preciso do coeficiente. Gente, hoje eu tô ruim para valer, hein? Do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Chamo sua atenção, ele me deu o quê? O alfa, então vou ter que mudar aí. E, para finalizar, eu preciso da variação da temperatura, levando em consideração que ele estava a 0 e agora foi para 50, ok? Então, antes de resolver isso, vamos fazer umas observações aqui. Se o que eu preciso é o beta e o beta é o dobro do alfa, então o beta é 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Lembra que eu falei? Potência você não multiplica. Você deixa ela lá para ficar quietinha. 2 vezes 20, 40 vezes 10 a menos 6. Esse é o que eu vou precisar, né, para resolver aqui a variação da área. E variação da temperatura, gente, que aquele ΔT é a temperatura final, 50 menos 0. Gente, isso aqui você faz de cabeça, né? 50 menos 0, 50 graus Celsius. Agora eu tenho todo mundo, vamos para a nossa variação da área. Área inicial, 200. Coeficiente de dilatação, superficial, 40 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, 50. Gente, essa matemática aqui ele cooperou com a gente, né? Por quê? Vamos multiplicar aqui. Quem que nós não vamos multiplicar? Vou ter o trabalho de te mostrar para ficar enfatizado. Esse 10 a menos 6 vai ficar quietinho. Ele vai ficar quietinho, porque agora eu vou trabalhar necessariamente com os 200, 40 e os 50. E agora tá fácil a matemática, porque olha para você ver. Vamos pegar os zeros, a gente repete depois, vamos pegar os números aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. E quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Acompanhou aqui? Isso é para você não ter que ficar fazendo as continhas, mas caso seja necessário, faça as continhas. Treine aí, tá bom? Lembrando que quem eu não mexi, 10 a menos 6. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou andar as casas equivalentes. Quantas casas eu tenho que andar? 6. Essas 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, gente, eu vou ter que completar a casa dos números inteiros. A variação da área é 0,4. 0,4 o quê? Lembrando que estava em centímetros quadrados, aqui continua centímetros quadrados, ok? E eu vou fechar na letra C, que ele fala o seguinte: determine a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, ele quer saber a área final. Gente, pensa comigo, se ela tinha uma área de 200, e se ela aumentou, vamos fazer um esqueminha aqui, ó, ela tinha uma área de 200. Aí ela foi aquecida, o que aconteceu com essa área? Aumentou. Então, o que você deve fazer para encontrar a área final? É só você pegar a área inicial e somar com a variação da área, não é? Nossa área inicial era de quanto? 200. E quanto que aumentou? 0,4. Então, quer dizer que a nossa área agora
ao ser medida, teria 200,4 centímetros quadrados. Fechou? Tranquilo até então? Bora para a questão, então, número 4. Questão 4 diz assim: de quanto é a variação do volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrico do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Bebe uma água aí comigo, respira fundo. Vamos verificar o seguinte. Agora, gente, nós estamos falando de quê? Volume. Então, aqui nós estamos falando de dilatação volumétrica, ok? Tanto é que o meu volume era de, repare que, ó, antes dela ser aquecida, o volume era de 125 centímetros cúbicos, né? É a unidade de medida de volume. E a temperatura sofreu um aumento de 70 graus Celsius. Ele não falou qual era a temperatura inicial e nem qual era a temperatura final. Ele já me contou o quanto aumentou. Então, eu já te adianto que isso aqui já é a nossa variação de temperatura, tá certo? E aqui ele foi legalzinho, porque ao colocar o coeficiente, ele já colocou o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o nosso, aqui, ó, gama, assim? Então, ele já está pronto. Então, aqui, gente, necessariamente, é só a gente substituir os valores, tá certo? Lembrando que como é que se calcula a variação do volume? Volume inicial, que nós temos, o coeficiente de dilatação volumétrico, que nós temos, e a variação de temperatura, que também temos. Bora substituir. ΔV é igual. Nosso volume, 125. Coeficiente de dilatação, 60 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, 70. Quem que nós não vamos mexer? Ah, você já guardou, já. Agora você já guardou. Ai, meu Deus do céu. Então, nós vamos multiplicar os nossos amiguinhos aqui, ó. Cadê? 125, 60, perdão, e 70. Então, vamos começar por aqui, ó. 60, de propósito, vou colocar ele embaixo, para ficar mais fácil, né? Ó. Onde eu teria 0, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12 com 3, 15, vai 1, 6 vezes 1, 6 com 1, 7, 7.500. Eu multiplico por 70 agora, né? Ok? Agora vamos multiplicar por 70. Então, vamos ter, ó, 0, que é desse primeiro 0, vamos continuar. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 7, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Tem caso, não tem casos decimais. Então, vou ter ΔV é 525 mil. Lembrando que eu tenho 10 a menos 6. O que nós vamos fazer? Você vai me permitir aqui mudar para ficar fácil de visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que eu vou ter a variação do meu volume de 0,525. Lembrando que a unidade de medida foi dada aqui, ó, centímetros cúbicos. Fechou? Como ele quer a variação, tá prontinho. Bora para a questão número 5. Bora terminar esse esquema aqui, hein? Bom, então vamos lá. Questão 5 e última diz assim: 3 potes de cerâmica estão encaixados
um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado na imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer o material, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Confesso para você que esse exercício ele foi muito legal. Por quê? Porque ele já explicou para você o seu raciocínio. Ele disse que um material, ao ser aquecido, ele tem suas dimensões aumentadas. E ao ser resfriado, ele tem as suas dimensões diminuídas. Então, pensa comigo, olha lá meu pote. O meu pote A, tá vendo ele aqui? Ele está por dentro. O que eu preciso fazer com ele para que ele saia? Preciso que ele aumente ou que ele diminua? Of course, ele precisa diminuir. Se ele precisa diminuir, o que eu vou fazer com o pote A? Muito bem, eu vou resfriar o pote A. Isso é uma opção aqui, não é? Em compensação, aí eu consegui tirar, né? Conseguiria tirar. Em compensação, repare que esse aqui, ó, porque onde eu vou conseguir aquecer, colocando às vezes uma água quente ou mergulhando numa água quente, são os potes A e B, A e C que estão nas extremidades, não é? Então, eu vou para o C. Imaginemos que eu vá começar, né, pelo C. Então, eu iria fazer o quê? Nesse caso, meu pote C, ele está com outro por dentro. Se eu resfriar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais justo. Então, a ideia não é resfriar. A ideia é o quê? Que ele aumente suas dimensões. E para aumentar, é aquecer, gente. Então, eu aqueceria. Seria aquecer o pote C. Você colocando água fria dentro do A e colocando o pote C mergulhado em água quente, você tirou os potes. Você já consegue separá-los. Fechou? Bom, então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido, compreendido melhor e tirado as suas dúvidas. Caso ainda tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que eu virei com prazer para poder te responder. E se você ficou comigo até aqui, acho que você deve ter gostado desse vídeo. Então eu peço para você contribua de alguma forma, nesse caso, deixando seu like. E se é um assunto que te interessa, se inscreve no canal e também ative as notificações para que esses vídeos possam chegar mais rápido até você, ok? Agradeço por você ter ficado até aqui e espero ver você nos próximos vídeos e nós nos encontramos por aqui.